Oi gente, aqui é a Tamara e hoje eu vim aqui responder uma pergunta que me mandaram há algumas semanas e que eu tô doida pra responder. A pergunta é a seguinte: vale a pena estudar nos Estados Unidos? É claro que para decidir se vale a pena estudar nos Estados Unidos, primeiro você precisa entender um pouco sobre como funciona a educação por aqui, como são as universidades e também você tem que saber quais são os seus objetivos. Mas eu vou contar para vocês um pouco sobre como foi a minha experiência aqui nos Estados Unidos fazendo faculdade. Se vai valer a pena ou não, você vai decidir no final desse vídeo. A primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui foi que o meu inglês não era tão bom quanto eu imaginava. Eu já falava inglês bastante bem, eu já conseguia ler livros em inglês e tudo mais. Mas quando você começa a faculdade, é como se eu estivesse aprendendo duas línguas diferentes, porque eu estava aprendendo, sei lá, tipo, eu estava fazendo uma aula de administração, então eu tinha que aprender a linguagem da administração e todas aquelas palavras novas em inglês. Então eu tive bastante dificuldade no meu primeiro semestre, eu tive que estudar, assim, muito mesmo e praticar bastante, várias palavras novas, várias coisas que eu aprendi. E também é claro que tem o choque cultural, por mais que a gente conheça a cultura americana, viver aqui é muito diferente e você tem que aprender muitas coisas novas. E também foi a primeira vez que eu estava morando sozinha, longe dos meus pais, e tive que aprender a conviver com outras meninas que eram diferentes de mim e tudo mais. Enfim, todo esse processo foi bem divertido, mas também bem cansativo, bem difícil. E é uma coisa para se considerar para quem quer vir para os Estados Unidos. Você está buscando só uma boa educação ou você está buscando uma boa educação e uma oportunidade de viver em outro país, de ter uma experiência diferente? Se o que você está buscando é um conjunto de experiências, que é exatamente o que eu queria, venha sim para os Estados Unidos ou vá para qualquer outro país, porque você com certeza vai encontrar muitas situações e muitas oportunidades para você se desenvolver como pessoa e não só profissionalmente. Outra coisa que eu quero contar para vocês hoje é que o formato da educação aqui nos Estados Unidos é muito diferente. Eles estudam em grade aberta tanto na universidade quanto no high school, no ensino médio. Então, eles têm essa oportunidade de escolher o que eles querem aprender desde muito cedo, desde muito jovens. Uma das primeiras coisas que eu notei quando eu cheguei aqui foi que todo mundo sabia fazer alguma coisa além de estudar, porque pra mim eu sempre só estudei e, tipo, fiz aula de violão e de inglês mais ou menos, né? Aprendi mais ou menos a tocar violão e aprendi a falar inglês. Mas o pessoal aqui, todo mundo pratica pelo menos um esporte, toca pelo menos um instrumento ou sabe cantar. Então eles têm essas oportunidades diferentes de aprendizado. Por outro lado, eles podem eleger não fazer outras aulas que para nós são obrigatórias, como por exemplo química orgânica. Eu tive que aprender no ensino médio. A maioria dos americanos não faz química orgânica no ensino médio, é considerado uma aula já muito avançada. Quando você chegar aqui, você vai ter a oportunidade de fazer uma prova para poder avançar certas aulas. Então eu lembro que quando eu cheguei no meu primeiro dia, eu fiz uma prova de inglês e uma prova de matemática e eu pulei algumas aulas que eram aulas de inglês e matemática para iniciantes. Mas especialmente na matemática, eu me saí muito melhor do que a maioria dos americanos, porque para mim era matemática básica que eu tinha aprendido no ensino médio e para eles eram aulas das quais eles tinham escolhido não fazer e por isso não tinham noção do que era aquela matemática que para eles era super avançada. E nesse dia, enquanto eu estava fazendo a prova, minha mãe e minha irmã ficaram me esperando lá na faculdade e elas foram na lojinha da faculdade e compraram esse ursinho lindo pra mim, que eu guardo até hoje. Obrigada, mãe, obrigada, Marina. Amo vocês. Eu quero falar de mais uma coisa com vocês. Esse é o terceiro ponto que eu quero que você considere antes de vir estudar nos Estados Unidos. Antes de vir pra cá, eu tive que comprovar que eu tinha dinheiro suficiente para me manter durante o primeiro ano da faculdade. Na época, foi uma soma de 12 mil dólares. O que dava mais ou menos, se eu não me engano, de 18 a 20 mil reais. Então, na época, eu vendi o meu carro e esse foi o dinheiro que eu usei, que eu trouxe para os Estados Unidos, que eu usei para comprovar que eu podia, sim, me manter durante aquele primeiro ano da faculdade. Agora, hoje em dia, eu já não sei mais como isso funcionaria. Eu não sei se eles ainda têm esse requerimento e não sei se é toda universidade que pede isso. Mas lembre-se de que você talvez não consiga um emprego assim que você chegar aqui. Ou dependendo da universidade onde você estudar e do visto que você tiver, talvez você nem possa trabalhar.
Então é importante você economizar o máximo que você puder. Muitas pessoas chegam aqui e ficam tentadas a pegar empréstimos com bancos ou com a própria faculdade. Isso aqui é muito comum e a maioria dos americanos faz isso. Eles pegam empréstimos para pagar a faculdade e depois que terminam a faculdade eles começam a pagar esses empréstimos. Eu não recomendo você fazer isso, mesmo que você possa. Eu acho que quando você se forma na faculdade, esse é o momento de você construir a sua vida e não de você ter que pagar empréstimos que você fez anos e anos e anos atrás. E hoje, grande parte da população americana sofre com esses juros. Então tem toda uma reforma na educação que eles estão tentando fazer aqui nos Estados Unidos para que os estudantes não sofram mais com empréstimos tão altos. Mas enquanto essa reforma não acontecer, evite pegar esses empréstimos. Agora vamos falar sobre a cultura universitária americana. Hoje é por isso que eu tô aqui, ó, de vermelho, porque vermelho é a cor oficial da Universidade de Utah. A cultura universitária aqui é muito legal e é bem diferente da cultura universitária brasileira. É claro que eu não fiz faculdade no Brasil, então acho que eu conheço mais da cultura universitária americana do que da brasileira. Mas eu vou contar um pouco pra vocês sobre como é. A primeira coisa que eu notei quando eu cheguei na Universidade de Utah é que todo mundo tem muito orgulho de estudar ali. Todo mundo escolhe com muito cuidado em qual faculdade eles vão estudar. E para tomar essa decisão, eles levam vários pontos em consideração, desde os pontos fortes e fracos daquela universidade, quais cursos são bons e quais não tão bons, até se o time de futebol americano da faculdade é bom ou ruim. Essa parte da cultura universitária americana é muito igual ao que a gente vê em filme mesmo. Toda universidade tem a sua própria cor, então na Universidade de Utah a gente sempre vestia vermelho em dias que tinha jogo de futebol americano. Eles têm o seu próprio mascote e também tem as fraternidades, que é uma coisa muito real. Pra mim foi muito fora da realidade ver como isso tudo funciona, mas que é muito verdade, parte do que a gente vê nos filmes. Quando a gente vê nos filmes, a gente tem a impressão que a fraternidade é só uma casa onde moram várias pessoas e que tem muita festa e muita bebida. Isso tudo é verdade, mas as fraternidades vão muito além disso. Então não só eles têm festas, mas também eles fazem bastante trabalho voluntário, promovem encontros entre alunos e profissionais do mercado de trabalho. Eles têm palestras que são exclusivas para membros daquela fraternidade. Para você conseguir fazer parte de uma fraternidade, você primeiro tem que ser entrevistado, passar por todo um processo de seleção de candidatos para você conseguir entrar. O principal objetivo dessas fraternidades é te equipar com tudo o que você precisa para se inserir no mercado de trabalho ou para atingir as suas metas. Eu caminhava muito pelo campus da universidade, era um campus muito, muito grande mesmo da Universidade de Utah. E eu achava muito legal, uma experiência muito única, só você caminhar ali, porque você vê todo mundo indo e voltando de aula, você vê grupos de pessoas tocando música. Eu vi uma vez a fanfarra ensaiando e coloquei no Instagram. Você vê o pessoal dos times de futebol americano, de basquete, de vôlei, de lacrosse, de vários esportes diferentes, praticando durante o dia. Então é um ambiente muito legal, muito interessante, muito cheio de ideias de inovação. E eu achei um ambiente que me apoiou muito a exercer a minha criatividade, desde os meus professores até os meus colegas de classe. Então se você está buscando fazer parte dessa cultura e experimentar um pouco da cultura americana no âmbito universitário, com certeza, venha estudar aqui. As minhas partes favoritas de fazer faculdade aqui nos Estados Unidos foram, primeiro, esse clima da universidade americana mesmo, que eu achei muito legal, muito interessante, muito libertador. Segundo, foi a experiência de morar sozinha pela primeira vez e de morar com outras meninas de outros países que tinham culturas diferentes da minha. E terceiro, foi poder escolher exatamente o que eu queria aprender durante a faculdade. Eu não trocaria essa grade aberta por nada no mundo. Eu adorei que eu tive a oportunidade de fazer aulas desde administração de empresas até história do cinema francês. Eu amei cada minuto da minha faculdade e super recomendo. Se você quer vir pra cá, se você tem essa vontade, vem, que vale super a pena. Bom, e se você está curioso para saber como funciona a situação do visto para vir para cá como estudante, clica aqui. Nesse vídeo eu contei bastante para vocês sobre 3 tipos de vistos diferentes, incluindo o visto de estudante, e falei alguns detalhes sobre o visto. Se você tem mais alguma pergunta que eu não respondi nesse vídeo,
ou naquele vídeo, ou em vídeo nenhum, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. Eu sempre leio e respondo todos os comentários que entram aqui no canal. Beijinho pra vocês e a gente se vê sábado que vem.